Senhor conhece as nossas necessidades, todas estão diante de Ti. E nesta noite, Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor, Pai, nos dê fé para poder, Senhor, dissipar qualquer tempestade que possa vir ou que esteja já se aproximando. Nos ajude, Senhor, fortalece-nos a cada dia neste caminho. Abençoa, Senhor, cada irmão, a porção da Tua palavra que será dado nesta noite, que possamos encontrar, Senhor, descanso em Ti, e que a Tua palavra chegue guarida em cada coração. Nós te honramos e te agradecemos no Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 1. Capítulo 1 de João. E vamos ler alguns versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus abençoe a sua palavra. Assentai-vos. Muito bom estar na casa do Senhor. Amanhã, se Deus permitir, estamos viajando a Belém, e de lá a Transamazônica, se Deus assim permitir. E então rogamos as vossas orações em nosso favor. Pastor Aquiles Rondon me acompanha, está saindo hoje de Boa Vista, no voo da Gol, e chega esta madrugada e sai amanhã comigo para Belém e Medicilândia, a Transamazônica. Monte de volta domingo, né? Domingo, sábado, dia 21. Dia 20. E já está tudo preparado lá, os irmãos nos estão esperando. Há uma grande expectativa também. O Moanildo envia saudações. Ele não poderá viajar, porque ele pensava também estar, mas somente estará no mês de maio, se Deus permitir, lá, junto com o irmão Marcos. E de lá vão fazer uma viagem até São João da Serra, no Piauí, lá no irmão Edmar. Foi o que ele me informou, né? Eles vão fazer uma viagem até lá. Seria muito bom que eles fizessem. Na realidade eu não vou estar, eu vou estar no exterior, mas fico feliz de que eles possam fazer essa viagem, né? Até o Piauí e visitar o irmão Edmar. Bem, e no próximo mês temos já passagem comprada para cá, para o dia 11, Deus permitir, 11 de março. O irmão André, ele virá conosco, ele estará conosco uns 2 ou 3 cultos, e daqui nós iremos para o Baixo Amazonas, com o pastor Socorro, pastor Berlindo e ali os irmãos, e já está tudo engatilhado, né? Nós temos que levar as redes, né? Aquela negócio para pescar os caniços, né? Para pegar os tucunarés. Sim, então, e lá os peixes estão esperando por nós, né? Nada de carne, não, peixe. Não sei se caça, né? Podia até ter uma caça também, mas, bem, ora então por
em nosso favor por isso. E no mês de abril nós temos viagem marcada para o dia 15 para cá. Estaremos do dia 15 até o dia 28 de abril aqui, onde nossa viagem sairá daqui de Manaus para Lisboa, em Portugal, e de Lisboa à Alemanha. Então, tudo está também, estamos em expectativa de tudo isso aí. Deus nos ajude maravilhosamente em tudo isso aí. Veja a irmã Sheila. Vou mostrar a minha irmã. ¿Te siente bien? Sí, ok. ¿Y tu mami? ¿Ya llegó a Trujillo? Todavía no. Ok, muy bien. Mas é muito bom estarmos aqui uma vez. Vamos continuar com o nosso estudo, nosso tema? Joga aqui, irmão, para os irmãos nos acompanhar. E hoje nós vamos falar sobre o eterno pensamento de Deus, baseado no livro eterno, né? E é interessante que nós passemos por isso aqui. Nós lemos domingo alguns parágrafos da mensagem Quem é este Melquisedeque, né? E hoje nós vamos passando essa mensagem aí, a era da igreja de Esmirna. É o que nós vamos então entrar aqui para nós continuarmos com o nosso tema. Após terminar esse estudo, nós vamos entrar nas 6 classes de pessoas do programa de Deus. E nós vamos falar das 6 classes de pessoas. E mostrar para vocês que Deus opera e trabalha como Ele quer. E Ele elegeu antes da fundação do mundo quem é quem. Porque Ele é onisciente. Ele é onipresente e é onipotente. Então veja bem, o profeta disse: observe atentamente agora e veja isto. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, veja bem, antes que Deus fosse Deus, Deus é objeto de adoração, ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo ele era apenas potencialmente Deus, porque não tinha nada que o adorasse. Então, na mensagem que nós lemos esses dias, tem várias que o Mombrana fala, mas uma delas, Cristo, Mistério de Deus Revelado, ele disse ali de que Deus então criou. Primeiro que ele trouxe através da sua palavra, falando da criação, foi os anjos. E o Deus criou então os anjos, capítulo 12, 14 e 12 de livro de Isaías, e capítulo 28, 13 de Ezequiel. Então Deus criou os anjos, Deus criou os arcanjos, Deus criou os serafins e Deus criou os querubins. E então você vai observar que quando Deus criou o grande querubim, do capítulo 14, 12 do livro de Isaías e capítulo 28, 13 de Ezequiel, aquele grande querubim que ele criou ali foi chamado de a estrela da alva, em outras palavras, estrela da manhã, que é a famosa estrela da madrugada, do amanhecer. E você vai observar que Deus criou este anjo. Mombrana chama de um arcanjo. Era o único anjo que era diferente de todos os anjos, inclusive dos arcanjos, porque era o único arcanjo que tinha luz própria. Ele tinha luz própria. O Mombrana disse a razão pela qual Deus fez isso era porque Deus queria
como olhou para o futuro, e ele olhando para o futuro, então ele viu você, ele me viu, ele viu todos nós, ele viu Adão, ele viu Eva, ele viu todas as eras dos judeus e as 7 eras gentílicas. Deus viu tudo isso, tudo em seu programa. E ele sabia que Adão ia falhar. Deus então, como os propósitos de Deus não podem ser estorvados, Deus não ia parar porque o diabo ia buscar estorvar ele. Ninguém podia estorvar ele. Deus tinha o seu programa. E ele sabia como e de que maneira trabalhar. Então, o irmão Branda disse que Deus queria criar, ele queria um inimigo, entende? Mas que este inimigo não fosse um inimigo fraco, tinha que ser um inimigo forte. Creio que essa é a mensagem, o Deus desta era maligna. Então Deus cria este anjo, poderoso, com luz própria. Mombrana diz que ele era tudo menos criador. Ele tinha luz própria, era um anjo poderoso, era um anjo bonito, era um anjo formoso, e Deus colocou nele, em cada anjo que ele criou, o livre-arbítrio, para eles decidirem entre o certo e o errado, entre o correto e o incorreto. Daqueles anjos que Deus colocou ali, Deus tinha anjos predestinados por ele, que não cairiam e não fariam parte ou não creriam no ensinamento que aquele anjo poderoso, com a sua cauda, a palavra cauda no inglês quer dizer ensinamento, glória ao nome de Jesus, é uma das traduções que diz ensinamento, com a sua cauda arrastou a terceira parte dos anjos, quer dizer, com o seu sermão, com a sua pregação, com o seu ensinamento, ele arrastou aquela terceira parte dos anjos. E o Mombrana diz que aqueles anjos que nunca fumaram, nunca beberam, nunca roubaram, nunca mentiram, nunca se prostituíram, nunca adulteraram, mas creram na mentira. E quando eles creram na mentira do diabo, aleluia, aí foi quando aquele anjo se rebelou contra Deus, porque o profeta disse que ele era como um líder de cântico, ele era como a destra do companheirismo com Deus, ele adorou a Deus, porém Deus sabia quem era ele. Mombrana, numa mensagem, ele disse que quando ele chamou Pedro, ele sabia quem era Pedro, ele sabia que Pedro era fraco, ele sabia que Pedro ia negar ele. Então Pedro era que tinha que cumprir esse programa, tinha que cumprir essa etapa. Não podia ser João, não podia ser Lucas, não podia ser outro, tinha que ser Pedro. Veja, irmão, o que Deus determinou que vai passar na sua vida e na minha, vai passar. Agora nem você nem eu sabemos. Quando a Bíblia diz, nenhuma tentação tem vindo a vós que não seja humana, mas fiel é Deus, para que junto com a aprovação Deus também mostre a saída. Agora veja bem, Deus jamais te deixará sozinho, jamais. Não é Ele que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. E então você vai ver, louvado seja Deus, que aquele anjo então se rebela contra Deus. E em perguntas e respostas sobre Gênesis, o Mombrana fala um pouco sobre isso, sobre aquela etapa de Adão e aquela etapa no céu ainda. Então o que aconteceu aquilo ali? Houve uma rebelião.
Aquele anjo se rebelou contra Deus. Agora, Deus sabia. Quando ele chamou a Judas, ele sabia que Judas seria Judas. Mombrana diz: quão difícil foi para Jesus caminhar com Judas, e Judas abraçando, dizendo: Senhor, eu te amo. E Jesus sabendo que ele era um hipócrita, era um amor hipócrita. Era uma adoração de aparência, uma adoração de fingimento. Irmão, a pior adoração é aquela adoração hipócrita. É quando a pessoa ela aparenta, ela finge. Ela tem, meu amado irmão, ali com máscara. Louvado seja Deus. Muitas vezes muitas pessoas em muitos lugares, elas têm como dizem, um estilo, aleluia, para vir à igreja, uma forma para adorar a Deus e uma forma para o mundo. Aquela pessoa, então, ela, glória ao nome de Jesus, aleluia, aquela pessoa busca agradar o mundo, porque tem vergonha que o mundo critique, tem vergonha que os amigos, que fulano, que A ou que B, tem mais preocupação com o que as pessoas vão dizer dela ou dele, com o que Deus pense daquela pessoa, e prefere magoar Deus antes que as próprias pessoas. Eu me lembro de Pedro, quando ele disse: importa obedecer a Deus antes que aos homens. Olha, meu amado irmão, essa pirâmide é uma caminhada. Quando Paulo disse que nós vamos de glória em glória, vitória em vitória, e a Bíblia diz: acrescentai a vossa fé virtude, a virtude ciência, e assim sucessivamente. A nossa vida diária é uma batalha. Nós não estamos num piquenique, nós não estamos numa festa, nós estamos numa batalha. E nessa batalha, o maior inimigo que você tem é você mesmo. Para você vencer seus conceitos, suas ideias, o que você pensa que você é o seu maior inimigo. Você é a pessoa que não deixa adorar a Deus como quer. É você mesmo. Não, mas é o diabo. O diabo, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Muitas vezes, Mombrana disse, jogamos a culpa no diabo quando não é. Você se lembra de uma história que eu contei aqui, não sei se... Tinha um rapaz que casou com uma moça. E a moça era tão preguiçosa, mas preguiçosa das preguiçosas. Não lavava, não cozinhava e tal. E um dia o marido chega em casa, quando chega do serviço, que ele olha, a mulher está cozinhando um ovo numa colher. Aí ele olhou aquela arrumação, e ele disse, mas será o diabo mesmo? O diabo olhou e disse, epa, um momentinho, não sou eu não, eu já tenho 2 horas aqui olhando essa arrumação. Então o que eu quero dizer para você é que muitas vezes nem sempre é o diabo, é você. É você. Porque há coisas em você que você gosta e você está preso àquilo. Você está amarrado. Mombrana diz que às vezes não é que Deus não quer libertar a pessoa, é que a pessoa não quer ser livre. Não almeja ser livre. Hoje eu fui ao centro com a minha esposa, e quando eu vi uma mulher nua, completamente nua, doida, sem nada, nua, e ela muito bem, caminhando, rindo, e eu fiquei olhando, eu olhei assim, eu digo, que coisa, talvez aí umas
teria como uns 60 anos, já uma senhora. E em seguida eu comecei a pensar, eu digo, essa mulher, ela está fora de si. Na mente dela, ela está bem, ela está feliz. Eu não sei o que ela poderia pensar. E as pessoas que haviam baixavam a cabeça e assim saía. Ela não estava preocupada que se alguém ia dizer para ela ou criticar, não está nem aí. Quando Mombrana, na mensagem estranha, conta a história daquele homem, que ele contou que fez um outdoorzinho por aqui, e ele colocou aí no peito e disse, eu estou louco por Cristo. E as pessoas olhavam e riam, caçoavam dele, mas quando dava a volta e olhava nas costas dele, dizia, e tu por quem está louco? As pessoas hoje, elas estão loucas por este mundo, e a Bíblia diz, o mundo e os seus desejos passam, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não é questão de você agradar a A, o a B, o amigo, quer ser eu, não, é questão de você agradar Deus. A nossa marcha para a glória, nós estamos buscando agradar somente a alguém, e esse é Deus. Não é a igreja, não é pastor, não é o vizinho, não é o papai, não é a mamãe, não senhor, é Deus. Então veja bem, aquele anjo, ou aqueles anjos, muitos deles creram e seguiram ao diabo, e logo se rebelaram contra Deus. Mas teve anjos lá, que não seguiram e não creram naquilo, foram ordenados por Deus, e aqueles anjos que se rebelaram, a noiva há de julgá-los. E não sabeis vós que nós, os santos, julgarão os próprios anjos? Assim diz a Bíblia. Então, meus amados irmãos, louvado seja o Senhor. O nosso Deus, então, cria os anjos, começa a ser adorado. Deus aqui em cima, ninguém pode ser visto, ou ninguém pode vê-lo, Deus é Espírito. Logo Deus começou no Logos. O Logos, então, em Gênesis, traz a criação por meio da palavra, por meio da luz. Logo Deus, aleluia, cria o primeiro Cristo, porque Adão foi o primeiro Cristo, aleluia. Deus se revelou ali, porém aquele necessitava de redenção, então não podia ser redimido, ou redimir a raça, aleluia. Uma vez que o pecado entrou, Deus então, aleluia, aquele livro foi levado para a glória até o tempo do fim, esperando reclamação. Quando o segundo Adão veio, ele pagou então o preço, com a sua própria vida, aleluia. E então nós vemos que ele diz aqui, irmão Brana, vamos aqui novamente, e ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno, a noiva já estava em sua mente. Sim, ela existia em seus pensamentos. Ela existia em seus pensamentos. Isso é João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E diz aqui, e o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos? Não são? Os eternos pensamentos de Deus, deixe-me lhe perguntar, são eternos os pensamentos de Deus? Claro que sim. Se você pode ver isso, você verá muitas coisas. Deus é imutável, Ele não muda. O que Ele estabeleceu, estabeleceu. Disse imutável tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades.
Portanto, ele, como Deus, deve ser onisciente, conhecendo tudo. Onisciente. Se ele é onisciente, então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Não. Se ele pode acrescentar o seu conhecimento, então ele não é onisciente. O melhor que poderemos dizer é que algum dia ele será, mas isso não é escriturístico. Ele é onisciente, ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos, ele sempre os teve e sempre terá, e conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos, eles são reais. Eles não são simplesmente como um homem, como um projeto que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma, mas eles já são reais e eternos e parte de Deus. Porque o que Deus faz é perfeito. Deus não faz uma criança imperfeita. Mas pastor, por que nasce tanta criança com defeito? E o irmão Branham disse, é consequência do pecado. É consequência, diz o irmão Branham numa mensagem, dos controles de natalidade. É a consequência do cruzamento do torrente sanguíneo, de parentes com parentes. É a consequência da imoralidade, da debilidade do torrente sanguíneo. O homem, no princípio, a Bíblia diz que era um galo, uma galinha, um Adão, uma Eva. Depois foi um galo, várias galinhas. Um homem com várias mulheres. E hoje esse espírito é um espírito, meu amado irmão, que um homem nunca está satisfeito com a mulher que tem, ele sempre quer ter mais. Porque o proibido é o chamativo. O que é proibido é o que desperta, é o que a pessoa quer saber, é o que a pessoa quer descobrir. Então o homem, indo na sua louqueira ou loucura, caiu nessa condição de perversidade, de imoralidade, de baixeza. Glória ao nome de Jesus. Onde tem se tornado um pervertido. Então você vê, louvado seja o Senhor, ele diz aqui, veja como isto funciona. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Adão era a palavra falada, era um homem, ele não era uma criança. Era inocente, porque era a inocência. Por exemplo, nós temos aqui um bebezinho, nós temos ali a Fernandinha, a mais pequena, acho que é mais pequena? É. Ou é o... Não, o Gabrielzinho jamais. Mas vamos falar de potencialidade. Louvado seja Deus. Porque se uma criança, ela tem 4 anos e ela vai viver até quando Deus permita, potencialmente ela é uma mãe, se é uma menina. É ou não é? É. Só que ela não sabe nada disso, ela não conhece, ninguém ensinou isso. Um garoto, potencialmente ele é um pai, mas ele quer o carrinho, a menina quer a boneca. Aleluia, mas aquilo está nele. Algum dia, vamos dizer que ele vai ser um médico, glória ao nome de Jesus, e ele jamais sabe que é aquilo, mas aquilo está nele. Porque o que Deus determinou, que está glória na nossa vida, vai acontecer, irmão. E então nós vemos, meu amado irmão, que Deus foi e colocou a sua palavra em Adão. Tudo tinha o seu tempo.
Assim como você e eu, nós nascemos como bebê, aleluia, potencialmente éramos pai, éramos filhos, tínhamos os nossos ofícios, nossas naturezas, porém nós não sabíamos. Mombrana disse, Jezabel, vocês que leram a mensagem, Jezabel com a cara pintada, ele disse que ia saber que aquela menina seria um dos nomes mais temidos da história. Ela brincou com a boneca, ela era inocente. Ele disse, mas o que foi o ensinamento que ela aprendeu em casa. Ela aprendeu a se pintar dentro de casa. E aquilo foi levando a um despertamento. Se acostuma uma criancinha a usar calça comprida, já pantalona, ela vai se acostumando. Acostume o meninozinho está usando bermudinha, e bermudinha quando você vai ver que ele não vai querer soltar mais. O profeta nos ensina que nós devemos, a forma como ensinar os nossos filhos a se vestirem corretamente. Então veja bem, Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Adão como seus pensamentos ainda não estava expresso, não tinham sido falados, expressados, mas estavam ali. Olhe, há pensamentos em você que você ainda não expressou. E quando você expressa aquilo, aquela palavra ela sai com um poder. Há pensamentos que você somente guarda, mas no dia que você expressar aquele pensamento, louvado seja o Senhor Jesus, aqui está guardado, mas uma vez que você falou, você expressou. Então aqui o Mombrana disse, Deus através de Adão ainda não tinha expressado. Adão como uma criança no Éden, agora o nome de Jesus, nada de maldade, nada isso, os dois nus, tanto Eva como ele, aleluia, e eles, agora o nome de Mombrana disse que o véu da inocência cobria ele, da santidade, e as glândulas sexuais, aleluia, não tinham sido desenvolvidas. Então veja bem, o Salmo 139, 15, 16 disse assim: lhe dará uma pequena ideia disto, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Aleluia. E no teu livro todas estas coisas foram escritas. Isso é a Bíblia. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia ou existia. Já Deus sabia cada uma delas. Isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. E esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso. E aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos, porque o que era espírito se tornou carne. Porque ele disse: façamos ao homem conforme a nossa imagem. Espírito.
Depois do capítulo 2 de Gênesis, ele formou o homem do pó da terra. Ele deu uma imagem. Aleluia. Ele deu uma imagem humana àquele homem. Aleluia. Então, o que estava na sua mente, Deus expressou agora. E vejam, a página 126 diz em João 6, 37 e 44, diz: todo o que o Pai me dá, virá a mim. Veja bem, tudo que o Pai me dá, virá, futuro, a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Você está entendendo? Então não é daquilo, a pessoa vem ao altar e aceita Jesus, e o pastor coloca a mão na cabeça: Senhor, escreve o nome dessa irmã no livro da vida. E quem é o pastor, e quem é A e quem é B para dar ordem a Deus? Hã? Já deu de antemão, Deus, pela sua onisciência, pela sua presciência, já tinha determinado quem viria e quem não viria. Como é que a irmã Sheila, que vem lá do Peru, lá da Cordilheira dos Andes, você está entendendo? Por que não conheceu a mensagem lá? Se a mensagem está do Peru também. Por quê? Vou fazer uma pergunta: porque Deus não viu lá. Olha, irmão, tem pessoas que Deus vai mover ela de um lugar a outro, longe, para ela, Deus ter um encontro com ela. A mulher samaritana, ela saiu da vila. Ela não podia, meu irmão, ir buscar água fora daquele horário. Ela tinha que ir naquele horário, porque ela era uma prostituta. Era uma mulher que vivia uma vida errada. Porém, Jesus olhou em seu livro. Ele tinha um livro na mão? Não, ele tinha um livro na sua mente, seu coração. Ele sabia quem sabia onde estava. Ele sabia onde estavam os peixes. Joga, lança a rede aqui desse lado direito. Mas se eu pesquei, pode jogar. Então, sobre a tua palavra, assim, 185 peixes. Pedro, vai lá, joga um anzol. E o primeiro peixe que tu pescar, abre ele, dentro tem 2 moedas na boca dele. Paga por ti e por mim. Ele sabia onde estava o peixe. Vocês estão entendendo? Ele sabia. E então você vê, meu amado irmão, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. De que o Senhor, Deus conhecendo todas as coisas, Ele foi até a beira daquele poço, que estava fora da cidade. Aleluia. E ficou sentado, os discípulos foram lá comprar comida. Como se estivesse esperando alguém. Aleluia. E de repente vem a mulher. Ela não podia vir junto com as moças, ela não podia vir com as mulheres casadas, ela tinha que vir sozinha, porque ela era uma prostituta, vivia uma vida errada. Mas Jesus não veio buscar e salvar o que estava perdido? Ele vai e diz: mulher, me dê água. Não é correto que os judeus, não é correto que você fale comigo, porque é uma diferença e tem um problema entre os judeus e os samaritanos, que não se comunicam. Mas Jesus não era nem judeu, nem era samaritano, ele era Deus. E ele começou a falar com ela, e vai e diz: busca o teu marido. E ela vai e diz: eu não tenho marido.
disseste a verdade, porque 5 has tido, e com quem tu vive não é teu marido. Eu não sei se ela soltou o cântaro ou não, mas ela parou e disse: parece-me que tu és profeta. Sabemos que quando venha o Messias, apesar da condição dela caída, suja, imunda, mas ela estava esperando o Messias, irmão. Apesar da vida imunda dela, suja, mas dentro de seu coração estava aquela vozinha, estava aquela chama. E quando ela ouviu eles: sabemos que quando vem o Messias nos dirá o que tu me estás dizendo. Eu sou quem falo contigo. Suficiente. Foi suficiente, irmão. Aleluia. Uma vez eu estava em Madrid num culto e trouxeram um muçulmano. E eles são seguidores de Alá, o Deus Lua. Mas ele foi naquele culto. E estando ali no culto, irmão, aquilo foi algo tão sobrenatural, que Deus foi e disse para ele: você está doente, você tem uma úlcera em seu estômago. Ele: ah lá, foi o que ele disse. E as lágrimas desceram. E em nome de Jesus Cristo, você está curado. Irmão, aquele homem veio em pranto e choro, e eu não entendia o que ele dizia. E ele dizia: Alá. Eu digo: não é Alá, é Jesus. E ele dizia: Jesus, Jesus, e saiu dali dizendo Jesus. Aleluia. E Deus fez um milagre naquele homem. Deus curou ele ali, instantaneamente, daquela úlcera que ele tinha. E ele seguiu congregando. E ele disse, depois que eu não voltei no ano seguinte, disse: tu irás comigo a Marrocos. Tu levarás esta palavra à minha família, escondido, senão morre. Eu digo: obrigado, graças. Se Deus me mandar, eu vou, mas só para te agradar, não. Aleluia. Então, meu amado irmão, às vezes Deus permite você sair de um lugar a outro, milhares de quilômetros, para você ter um encontro com Ele, porque ali foi onde Deus te viu. Então veja bem, glória ao nome de Jesus. Veja bem, mas a todos quanto receberam, João 1, 12, 13, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas por que foram feitos? Se nós já não éramos, pastor. Claro que está dentro de nós, foi o predestinado. Esse tabernáculo vai ficar aqui. Vocês pensam que esse templo vai estar lá? A Bíblia diz: carne e sangue não é do reino dos céus. Aleluia. Foram feitos filhos de Deus por meio da adoção. Capítulo 1, 3 do livro de Efésios. Então veja bem o que diz aqui: mas todos quando receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você vê os genes de Deus? Você vê aí o gene de Deus escondido ali? Glória ao nome de Jesus. Efésios 1, 4, 5, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos, não para que fôssemos diabinhos ou diabinhas, mas para ser santo, e santo daquela cara. Não. E ele diz para que fôssemos santos e irrepreensíveis, ou seja, que ninguém pode assinalar você diante dele em caridade ou amor. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo. Aqui está. Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, sem nos envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus, pois isso exigiria um livro só sobre isso. Deixe-me salientar aqui que, de acordo com estes versículos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva, do mesmo modo que os homens escolhem suas noivas hoje. A noiva hoje não decide simplesmente que vai tomar um certo homem por esposo. Não, Senhor. É o noivo que decide e escolhe uma certa mulher para ser sua noiva. Ela vai dizer sim ou não. Aleluia. Eu sempre digo que o meu casamento com a minha esposa foi sobrenatural. Estava contando ontem para quem? Para a esposa do irmão Roosevelt. Eu digo, minha esposa só teve a certeza que era de Deus quando teve o acidente, que ela ouviu que eu tinha morrido. Ela orou e disse: Senhor, o Senhor mandou de tão longe, imagina, daqui lá são 3.500 quilômetros. De tão longe, e se dirigiu a mim, tendo tantas moças nesse país, e agora o Senhor me o tira? Se é meu esposo, esse telefone tocará de novo dizendo que tudo está bem. Alô? Queremos informar que o irmão Márcio está bem. Esse é meu esposo. Amém. Aleluia. Amém. Que felicidade. Você entende? Louvado seja Deus. Que a Bíblia disse que acha a esposa, não é que acha a mulher não, que acha a esposa, acha o bem e o favor do Senhor. Porque mulher o mundo está cheio. Agora a esposa? Então veja bem. A noiva hoje não decide simplesmente que ele vai tomar um certo homem por esposo, não, Senhor. É o noivo que decide e escolhe uma certa mulher para ser sua noiva. João 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Glória ao nome de Jesus. Eu vim para a igreja hoje. Não, te trouxeram. Foi que você veio, não, te trouxeram. Eu decidi vir para o culto. Você decidiu? Aleluia. Ou foi ele que decidiu por você? Aleluia. Uma vez em uma procissão na rua, o irmão Galdona olhou e uma pessoa dizia: lá vem a Virgem Maria. Ele disse: vem não, estão trazendo ela. E é verdade. Glória a Deus. Diz: não me escolheste vós a mim, eu escolhi a vós. Irmão, foi ele que se enamorou de você antes da fundação do mundo. Agora, porque você é bonito? Eu sempre digo que quando eu era menino eu era tão feio, mas tão feio, que o cachorro, até o cachorro para brincar comigo, eu tinha que pendurar um osso na barriga. Então, que privilégio você tem, que ele tinha se enamorado de você. E se enamorou viu aquela prostituta, aquela mulher do poço, aquela que foi jogada ali no pé, arrastada dele, queriam apedrejar ela.
Eu quando digo que nós crescemos, nos enamoramos do mundo e deixamos o nosso marido da nossa alma. Às vezes a pessoa diz: esse é o meu amor da minha alma. Você está errado. Aleluia. E nos separamos dele, fizemos coisas erradas e enamoramos do mundo. E o diabo entrou ali no mundo embelezando aquilo. As pessoas vinham e começamos a fumar, a beber, e a cá e ali, fazer coisas erradas. Glória ao nome de Jesus. Mas ele nunca desistiu de você nem de mim. Louvado seja Deus. Então ele disse: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi proposta em si mesmo. Efésios 1:9 e Romanos 9:11 diz para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Se Deus estampou no seu livro ali, a irmã Mary Jane aqui está, é minha filha. Quem vai dizer que não? Ela vai me servir, ela vai me adorar. Agora, quantos da sua família estão na mensagem? Aí, irmã Mary Jane? Nenhum. Aí pergunte para mim. Nenhum. Só eu. E por que o resto não tem vindo? Porque não é do que quer, não é você que quer, não é você que... Você pode pregar, você pode falar, mas quem abre, quem traz, quem elege, quem sabe quem é Deus. Então ele diz aqui: não me escolheste vós, mas eu escolhi a vós. Esta escolha foi proposta em si, disse, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Você não pode lê-lo de nenhuma outra maneira. O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus era tomar uma noiva de sua própria escolha, e esse propósito estava em si mesmo, e sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Pastor, quando eu estava ali no bafo, com a cerveja, e lá na Superstar, o mais velho sabe onde era a Superstar, né? Ali no Fórum Make Love. Epa, pastor, o senhor está me lembrando disso? Aleluia! E ali, pastor, eu era uma filha de Deus, eu era um filho de Deus. Era não, é. Mas vivendo aquela vida. Só que Deus tinha um tempo, havia um momento que Ele ia despertar isso em você. Esse anelo, esse desejo que você, aleluia, que você se enamoraria da sua palavra. Você sabia que um rapaz pode ser feio, mas se ele é decente, educado e com palavras, a moça pode dizer: ele é feio. Mas que palavras tem? E muitas vezes, glória ao nome de Jesus, tinha um número que há muitos anos, que era, não sei se era o 104, 100 não sei o que era um não sei o que de encontro, e ali entravam e falavam com outro, no nome de Jesus, e as pessoas se enamoravam da voz da outra. Eu tinha colega que na empresa dizia: rapaz, eu peguei um tubarão à noite. Eu disse: que tubarão, rapaz? Eu lá marquei um encontro me lembro se era 104, se não sei o que. E quando eu cheguei lá, que jacaré. Mas que voz tinha. Agora você vai ver Rebeca, que é um tipo da noiva.
ela se namorou, meu amado irmão. Ou seja, não ela se namorou, senão que Eliezer a namorou. Porque às vezes acontece isso, né? Que uma pessoa te namora para outra. Porque aquela pessoa tem um bom conceito, um bom testemunho. Louvado seja o nome de Jesus. E Eliezer vai e namorou Rebeca para Isaac. E Rebeca creu naquelas palavras, porque aquele homem era sincero. E ela não se decepcionou. Nós nos enamoramos de sua palavra. Nunca vimos ele. O nosso amado, nunca vimos fisicamente. Mas se a sua palavra é tão maravilhosa, gloriosa, louvado seja Deus, se a sua palavra é assim, imagina aquela gloriosa manhã quando nós o contemplarmos face a face. As palavras serão poucas, nós ficaremos mudos, somente em vê-lo. Aleluia, glória a Deus. Vamos já terminar, irmão, aqui, a hora está avançando já. Agora disse: ora, é dito que ele nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali com ele na mente e nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo. Isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Você não pode escapar disso. Agora, se saímos na rua, nenhum eleito está escrito aqui, eleito, predestinado, não. Até mesmo na igreja. Ninguém aqui está com um negócio escrito, é predestinado, eleito. Quantas pessoas nós não temos tido aqui na igreja e onde estão hoje? E muitos viviam vida correta, aquela coisa toda, aquela... Entende? E onde estão hoje? Glória ao nome de Jesus. Então veja bem, só para continuar, estes eleitos não eram apenas os pensamentos eternos de Deus que deveriam ser expressos na carne no seu devido tempo, mas estes mesmos eleitos são chamados por outro nome. Romanos 4,16: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente aqui é da lei, Israel, mas também aqui é da fé de Abraão, os gentios, o qual é pai de todos nós. Romanos 9, 7, 13. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. A ela, não a ele, senão a ela. Por isso que Rebeca sabia, irmão. Deus revelou, foi para Rebeca, nem mesmo foi para Isaac. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitos, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. E a tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Nós, gentios, descendente de Abraão, correto. Oui, como diz o francês. Aleluia. Exatamente. Mas não são os israelitas, aquele a semente da carne, que veio através do sangue. Aleluia.
Glória ao nome de Jesus. Agora, Abraão não era nem mesmo gentio, ou melhor, não era nem mesmo judeu, era gentio. Isso é o que dizem a igreja saindo da lei para a graça. Glória ao nome de Jesus. Então nós somos descendentes de Abraão. Agora, se nós chegamos com um judeu dizendo que nós somos filhos de Abraão, e o teu nome? Ah, meu nome é João. João? Qual o teu sobrenome? Fulano de tal. Não, não é. Ele vai dizer que não é. Louvado seja Deus. Mas você não tem que provar a ninguém que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Não, Senhor. Isso está aqui dentro. A Bíblia diz: o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito de que somos quê? Filhos de Deus. Sim? Então veja bem. Encontramos em Romanos 4,16, encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade de Abraão, e Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes sobre esta designação, porque diz: Abraão, o qual é pai de todos nós. Depois ele continua, não apenas para restringir sua definição, mas ante a era da igreja de Esmirna. Finaliza lá porque em Gálatas 3 ele identificou a posteridade singular com Jesus, e incluiu os filhos descendentes como filhos da promessa, e a promessa como tendo a ver com a eleição ou a escolha de Deus. E isso é exatamente o que temos falado. Estes que são da descendência real são os eleitos de Deus, são os predestinados, pré-conhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Aleluia. Louvado seja Deus. E se estávamos em seus pensamentos, éramos a palavra. Amém? E fomos nós expressados. Por isso que o Mombrana disse que nós somos a palavra, parte da palavra, porque nós fomos expressados da palavra. O nosso nome estava no livro. E quem era este livro? Ele era o livro. Porque um pensamento, um livro escrito, primeiro foi um pensamento. E a Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo são os pensamentos de Deus. Primeiro foi Deus, logo o verbo, ou logos. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa, até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Então nós não podíamos aparecer no tempo, aleluia, de Lutero, em 1500 e tanto, não podíamos aparecer na época de John Wesley, ou dos pentecostais, não, esse era o tempo nosso. Nós éramos os últimos, os trabalhadores da hora undécima, ia receber a mesma recompensa dos que trabalharam o dia inteiro. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou o seu lugar no corpo. Assim esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. Aleluia. Porque nós viemos da palavra, fomos expressados da palavra. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidente que ela deva ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele. Veio da mesma fonte, era eterna com ele, e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifesto em um membro, a saber, como nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Assim como o Logos, Deus eterno, foi manifesto no Filho, e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, e aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne,
e por isso ganhou o título de filho, assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez nos tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, manifestada na carne, e aqueles pensamentos eternos, agora manifestos na carne, são os filhos de Deus, assim como somos chamados. Aleluia. Escolhido, elegido antes da fundação do mundo, para o louvor da sua glória. Aleluia. Nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente, portanto renascemos, porque somente os eleitos podem renascer. Só os eleitos. Porque só os eleitos podem vivificar a palavra. Mombra diz: os únicos que viverão a palavra 100% é a noiva, os eleitos. Mas ninguém. Aleluia. E disse: a razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente, não que não é semente. No que não é semente não há nada para vivificar. Mantenha isto atentamente em mente. Agora considere o próximo passo. Redimir significa comprar de volta, restaurar o dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramado, comprou de volta os seus. E ele comprou de volta a noiva, a semente da palavra falada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, a palavra, e elas me seguem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Ouvem a minha voz e elas me seguem. Ao estranho não seguirá. Louvado seja Deus. Agora ele nos redime e nos traz de volta, porque nós tínhamos, como líamos outro dia, que perdemos. Glória ao nome de Jesus. Porque ele disse redimir, quer dizer trazer a sua condição original, ou devolver algo que perdeu. E o Mombra disse que Adão ele perdeu, quando ele caiu, ele perdeu o direito à vida e o título da terra, e passou às mãos do diabo, que tomou posse ilegalmente. Porém Deus guardou o título de propriedade, até que no último dia, quando o último eleito entrasse, o Cordeiro viria da eternidade, do trono do Pai, para reclamar o seu trono. Tomaria o livro, abriria o livro, e quando ele saísse daquele trono, aquele trono de misericórdia, aquele trono ali, que passaria, que aconteceria, se tornaria um trono de juízo. E uma vez que ele viesse, colocasse o pé sobre o mar, sobre a terra, e reclamasse, e jurasse por aquele que fez os céus e a terra, diria que o tempo não seria mais, no nome de Jesus, o rapto tem que acontecer. Então, 1963 foi simplesmente algo que aconteceu ali, porém era para o futuro. Não foi algo para aquilo ali. Aquela nuvem foi a aparição, foi a vindicação do plano de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus então revela ao profeta. O profeta então traz a mensagem, abre o primeiro selo. O que é um selo? Uma obra consumada. E traz e abre, começa a abrir a palavra completa. A Bíblia inteira, desde Gênesis ao Apocalipse. Inclusive abriu o que não estava escrito na palavra. Incrível, né? Até o que não está escrito na palavra. Diz, como assim, pastor? Claro, lá em Gênesis 3 não diz que Eva comeu não diz que aquilo foi um ato sexual. Ali diz que ela participou do fruto, mas nada. Não está escrito escancaradamente aquilo. Há coisas na palavra que não estão tão assim claras. Mas o profeta veio e disse, é isso. Quando ele viu aquele cavalo branco, João viu, ele,
Somente ali viu o cavalo, era um símbolo, mas não sabia o que significava o que estava ali. Não disse mais nada. Mas o profeta veio e disse: não, aquilo não é. Aquilo é um poder. É o início da cavalgada do anticristo. E quem está sobre ele é o diabo. Não é Deus, não é Cristo. E aí começa a abrir a palavra. Se vocês têm a mensagem: Senhor, esse é o tempo do fim, eu lhe aconselho que leia essa mensagem. Vamos concluir aqui, irmão. Você sempre foi uma ovelha, não uma velha, uma ovelha. Quantos são ovelha? Quantos são ovelha? Amém. Glória a Deus. Diz: você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco, um cachorro transformado numa ovelha. Isso é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie, não há mudança da espécie. Assim como estávamos nos pensamentos de Deus, e então fomos expressos na carne, tinha que chegar um dia quando ouviríamos a voz, a palavra, e ao ouvir essa voz tomamos consciência de nosso Pai nos chamando, e reconhecemos que somos os filhos de Deus. Ouvimos sua voz e clamamos como fez o filho pródigo: salva-me, ó meu Pai, estou retornando a ti. Um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. Meu irmão, quem diria que Paulo era um filho, hein? Perseguidor da igreja. Hoje eu estava lendo sobre isso. E quando chegou em Damasco, irmão, olha quando Deus apareceu para ele, que levaram ele para Damasco, o próprio Ananias resistiu. Senhor, este homem, eu ouvi o que ele tem fazendo em Jerusalém, ele não vem aqui, ele vem aqui para nos perseguir. Sim, mas é um instrumento que eu escolhi. Quem ia dizer que Deus tinha escolhido um homem daquele? Um assassino? E era tanto assim que quando Paulo veio para Jerusalém, os irmãos não queriam nem nada com ele, porque tinha medo dele. Louvado seja Deus. Porém depois eles viram o que Deus fez na vida dele, uma transformação, uma metamorfose. Isso é o que ele tem feito na nossa vida, uma metamorfose. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E diz aqui: um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. De fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história da águiazinha, que foi chocada debaixo de uma galinha. Você sabe que a águia é um tipo do verdadeiro crente. E aí está a história que já contamos sobre isso. Para começar, o ovo não era de uma galinha. O gen que estava ali não veio de um galo. Aquele ovo era de uma águia. Quem cruzou com ela foi um águio. Amém? E tinha sido predestinado ali para ser uma águia. Ponto final. Nasceu debaixo da galinha? Nasceu. Mas era uma galinha? Não. Tinha mente de galinha? Tinha. Ok, era o ensinamento que aprendeu, foi aquilo. Eu tinha uma mente católica, apostólica e manauara. Essa era a minha mente. Para mim, crente não passava de ser sujo, imundo, traidor, Judas. Essa era a minha postura. Agora eu ia dizer que eu seria ser elegido, escolhido de Deus? Eu não sabia, nem você também. Agora diz aqui, já terminando aqui, ele diz aqui já no final, ele diz aqui: ela agiu como uma galinha por um pouco de tempo, mas não podia estar satisfeita.
Porém, quando ouviu o chamado da grande águia, ela chegou ao seu lugar próprio. E uma vez que um verdadeiro filho de Deus ouve o grito do Espírito pela palavra, ele também se dará conta de quem ele é e correrá para o grande profeta, águia, e estará com ele para sempre assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você vê, meu amado irmão, os eternos, o livro eterno de Deus, os eternos pensamentos de Deus. Aleluia. Não fomos gerados porque papai quis ou porque mamãe. Não, Senhor. Absolutamente. Louvado seja Deus. Deus preparou nosso pai. E no dia que eles cruzaram os dois, aleluia, um daqueles espermatozoides tinha um selo sobre ele, eleito. Ninguém, mas nenhum dos nossos irmãos, mas daqueles milhares que estavam ali, não podia. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, tomar o nosso lugar. Tinha que ser Mário Jorge, não tinha que ser mais ninguém. Não tinha que ser o Jorge Mário, não, era o Mário Jorge que tinha que nascer. Não podia ser a Georgette, tinha que ser o Mário Jorge, você entende? Louvado seja o nome de Jesus. Viu, meu Raimundo? Não era a Raimundinha que tinha que nascer, não, era o Raimundo Batista. Era você, ninguém. Porque Deus predestinou, elegeu, te escolheu para o louvor da sua glória. Oh, irmão, que alegria nós temos nessa noite de saber que nós fomos elegidos nele antes da fundação do mundo, e se estamos aqui foi porque ele nos trouxe, ele nos cuidou, ele nos guardou, nos protegeu, nos livrou, ele nos preservou, nos tem guardado, continuará guardado, cuidando-nos até o dia que ele queira, e nós estaremos aqui para adorar e servir-lhe, aleluia, e gritar ao mundo, dizer que é um Deus, que é um Salvador, que é alguém morreu, aleluia, por eles no Calvário. Nós não podemos mudá-los, mas nós podemos responsabilizá-los. Glória a Deus. Que honra maior que ser um filho de Deus, meu irmão. O filho do Lula está aí. Até o dia que cair. Quando o pai cair, vai cair todo mundo. O Obama já está para sair cair fora. Aleluia. Quando alguém vê as filhas, esse é a filha do presidente Obama, todo mundo. Mas algum dia diz, não, são as filhas do ex-presidente. Deixarão de ser, ele deixará de ser o presidente. Mas nós jamais deixaremos de ser um filho de Deus. Jamais. Louvado seja o Senhor. E se você tropeçar, não fique com a cara no chão, levante-se, siga caminhando. Aleluia. Se você tropeçar, você deu uma topada, continue. Não fique no meio da jornada. O cristão tem uma meta, o cristão tem um futuro, o cristão tem um objetivo. Aleluia. Nós temos uma meta e vamos concluir. Louvado seja Deus. Essa estatura é nossa, essa estatura é minha, essa estatura é sua, e você vai lutar por ela, vai lutar por ela. Glória ao nome de Jesus. Você vai à presença de Deus, Senhor, aqui eu estou, eis-me aqui em tua presença, Senhor. Se há algo em mim que ainda, Senhor Jesus, estorva, me ajude, aleluia, estenda as tuas mãos, cercena, corta, Senhor, aleluia, circuncida, aleluia, tira, Senhor, o que estorva, porque eu quero, Senhor, te servir completamente. Amém. Ser somente teu, mais de ninguém. É isso que nós, como os filhos, aleluia, temos que ter essa certeza em nossos corações. Amém. Deus nos abençoe. Senhor Jesus, te agradecemos por tua palavra.
Cremos que a tua palavra não voltará a ti vazia. Tem caído em boa terra. E cremos, Senhor Jesus Cristo, Senhor, que produzirá frutos. E que esta noite vamos voltando a casa, aos nossos lares. Aleluia, Senhor. Sem nenhuma sombra de dúvida, Pai. Louvado seja o Senhor a quem nós pertencemos. Oh, aleluia. Como aquele homem cego que não sabia, aleluia, nem mesmo as letras, Senhor. E ainda para completar era cego. E ele comprou aquela Bíblia, meu Pai. E alguém chegou com ele e disse: por que você tem uma Bíblia se você realmente é cego? Eu quero que o diabo saiba de que lado eu estou. Oh, Senhor. E nesta noite nós dizemos amém à tua palavra, para que Satanás saiba de que lado nós estamos. E que nós, Senhor Jesus, não nos renderemos, senão ao Senhor Jesus Cristo. O inimigo, louvado seja Deus, aleluia, não poderá, Senhor Jesus, com os teus filhos, com os eleitos. Não, Senhor, louvado seja Deus, porque o Senhor, antes da fundação do mundo, já decretou a nossa vitória. E nós estamos aqui crendo em nossa vitória. As lutas e as provas, as dificuldades, as circunstâncias, os problemas vêm, mas estamos certos, Senhor, que tudo coopera para o nosso bem, de que a vitória é nossa. Aleluia. Te peço pelo irmão Mário, Senhor, nesta noite, aleluia, olha a sua condição, sua saúde. Nessa noite nós reclamamos em nome de Jesus Cristo, aleluia, que todo que estiver anormal, aonde estiver alojado, aleluia, seja expulso em nome de Jesus Cristo. Nosso irmão receba a cura divina, Senhor. Louvado seja Deus. Saia deste lugar, Senhor, curado. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Oh, te agradeço por tua palavra, por cada irmão e irmã nesta noite. Despede-nos de tua presença, mas desta casa de adoração. Abençoa a viagem do pastor Aquiles, Senhor, e a nossa viagem transamazônica. Tome o seu controle e domine de tudo. Em nome de Jesus Cristo te agradeço. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, amados. Uma boa noite.